Quero dizer para a igreja esta noite que o Espírito Santo de Deus ainda fala e permeia as nossas vidas. Como o próprio texto diz, aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. O Espírito Santo de Deus habita em nós, ele permeia a nossa vida, ele nos guia, ele nos instrui. Por isso, temos que estar com os ouvidos abertos para sermos guiados por ele. Gostaria que a igreja repetisse comigo a parte de 2 versículos. Eu falo e vocês repetem. Primeiro, eu conheço as tuas obras. E o segundo, aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Aquele que vencer não será ferido pela segunda morte. O livro de Apocalipse foi escrito pelo apóstolo João, e na época que ele recebeu essa revelação da parte do Senhor, João tinha escapado pela graça de Deus de um tacho, um caldeirão de óleo que foi posto para ele para que ele fosse morto. Como o próprio vai dizer, eu fui perseguido pela mensagem, pelo testemunho do Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Sobrevivendo a esse olho ardente, disseram: rapaz, o que é que a gente vai fazer com esse homem? Ele conseguiu sobreviver a uma coisa dessas. Colocaram João então em uma ilha chamada Patmos, aonde, para que ele pudesse voltar, regressar pelo mar, seria praticamente impossível. E alguns historiadores dizem que naquela ilha havia até mesmo canibais. Colocaram João lá para que ele fosse cerrado, a sua vida, a sua passagem nessa terra acabasse ali, em mais uma tentativa de frear o progresso do Evangelho do Reino de Deus. E estando João naquela ilha, ele vai dizer: no dia do Senhor, eu ouvi uma voz atrás de mim, como voz de trombeta. E aquela voz dizia: eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último. O que tu vês, escreve em um livro e envia às 7 igrejas da Ásia. E ele vai relatar que, voltando-se para ver a voz que falava com ele, ele vê 7 candelabros de ouro, e que no meio destes candelabros havia alguém semelhante ao Filho do Homem, e não era outro senão o Senhor Jesus Cristo. Mas há um detalhe por trás de tudo isso. João conhecia Jesus muito bem, era um dos discípulos amados, era aquele que chegava e deitava a sua cabeça no peito do Senhor. Aleluia! Ele viu Jesus ressurreto, viu ele crucificado, viu ele subir aos céus. Mas esse Cristo que aparece a João não é um Cristo que estava com marcas de cravos nas mãos, que estava prego numa cruz, mas era um Cristo glorioso, glorificado e exaltado pelo seu poder. Ele não aparece a João mais em figura humana, como nós poderíamos ver como um homem em carne e osso, mas ele aparece de forma gloriosa. Glória a Deus. Ele aparece de uma forma tão gloriosa a João, que João diz: quando eu olhei, eu me vi como um morto. Mas ele disse, aleluia, não temas, eu sou o primeiro e o último.
último. Aleluia. Eu sou aquele que vive. Eu estava morto e eis que estou vivo para sempre e tenho comigo as chaves do inferno e da morte. Glória a Deus. Aleluia. Escreve as coisas que tu tens visto, as coisas que hão de acontecer. E aí Jesus vai mostrar para João o que significavam os 7 candelabros e as 7 estrelas. As 7 estrelas representavam os pastores das 7 igrejas da Ásia Menor, enquanto os candelabros representavam as igrejas. A estas 7 igrejas, Jesus vai usar mensagens similares. Que mensagens são essas? Eu conheço as tuas obras. Mas para uma dessas igrejas ele não disse, eu conheço as tuas obras. Ele disse, eu conheço as tuas aflições. Para essas 7 igrejas, Jesus concluía a sua mensagem dizendo, aquele que tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja. Aquele que vencer, eu farei tal coisa. Glória a Deus. Aquele que vencer, eu darei a coroa da vida. Aquele que vencer, eu darei maná a ele. Aquele que vencer se assentará comigo em meu trono. A estas 7 igrejas, Cristo faz uma avaliação que é completamente diferente das avaliações humanas. Cristo não ficou 1, 2, 3, 4 décadas se delongando para falar algo. Ele foi objetivo, foi cirúrgico. As igrejas que tinha que elogiar, ele elogiou. A Filadélfia e a Esmirna. Mas as igrejas que ele tinha que corrigir, ele corrigiu, sem medir esforços. E para essas 7 igrejas, eu separei para esta noite, para a nossa igreja, 2, Esmirna e Laodiceia. Por quê? Na minha visão, são 2 igrejas completamente opostas, mas com avaliações semelhantes. Vocês entenderão o porquê. A começar por Esmirna, ela era uma cidade que era tida por muitos como a cidade mais bela da Ásia. Era considerado o ornamento, a coroa e a flor da Ásia. Era uma cidade comercial, aonde ficava ali sitiado o principal porto da Ásia, além de existir grandes mercadores naquela cidade. Era uma cidade rica, aleluia, mas que a igreja era totalmente oposta a essas riquezas. Cristo começa a sua mensagem dizendo para ela, olha João, escreve ao anjo da igreja, estas coisas diz o primeiro e o último. Veja que Cristo se apresenta para a igreja de uma forma tão gloriosa, dizendo, eu sou o primeiro e eu também sou o último. Talvez vocês se perguntem, por que ele diz isso? Ele é o primeiro, porque todas as coisas foram criadas por intermédio dele. Todas as coisas subsistem por ele, para a sua glória. Mas não apenas por isso, porque ele existe antes da criação. Ele não tem princípio e não tem fim, ele sempre existiu na eternidade. Ele é anterior ao tempo, às estações, às eras. Ele sempre foi Deus. Não é que ele é ou que ele era, ele sempre será Deus. Aleluia. Por isso ele diz, eu sou o primeiro e eu sou o último. Por quê? Porque não há outro que exista desde a eternidade como ele. Ainda que os homens tentem criar ídolos por meio da criação, esses ídolos terão fim, terão sessões para eles, serão destruídos no fogo eterno, mas Deus não divide a sua glória com ninguém. Por isso ele é o primeiro e é o último. Aleluia! Aleluia! Todas
todas as coisas subsistem por intermédio dele. E de eternidade a eternidade, Ele é Deus. Usando o profeta Isaías para falar para Israel, ele disse: de eternidade a eternidade, eu sou. E só quem tem autoridade e poder para declarar com autoridade e dizer: eu sou, não há outro senão o nosso Deus. Glória a Deus. O nosso Deus, Ele é onipresente, onipotente e é onisciente. Ele está em todo lugar, a tudo Ele conhece e a tudo Ele pode. Por Ele ser quem Ele é, Ele diz: eu conheço as tuas aflições. Glória a Deus. A igreja de Esmirna estava sofrendo perseguições, aflições pelo nome de Jesus. Era uma igreja que, apesar de estar em uma cidade rica, era pobre diante dos homens. Por isso que Cristo diz: olha, eu conheço as tuas aflições, eu conheço o que você está sofrendo pelo meu nome. Também conheço a sua pobreza. Mas não se preocupe, você é pobre diante dos homens, daquilo que os olhos podem contemplar, mas diante de mim, espiritualmente, vocês são ricos. Aquela igreja, apesar de estar sofrendo, não abandonou, não negou o nome de Jesus, mas perseverou na fé. Aleluia, glória a Deus. Glória a Deus. Que ele ainda repete: e eu conheço a blasfêmia dos que se dizem judeus, mas são a sinagoga de Satanás. A igreja de Esmirna estava sofrendo nas mãos daqueles que se diziam judeus, que se diziam povo de Deus, que se diziam usados por Deus, mas o seu Deus não era outro senão o dono de toda a hostilidade do mundo, o inimigo. Eles não eram guiados pelo Espírito Santo de Deus, mas eram guiados pelo inimigo das nossas vidas, das nossas almas. O Deus desse século que cegou o entendimento das pessoas. Se diziam crentes, tinham aparência de crente, mas estavam perseguindo a igreja. Não eram crentes, eram opositores. E Cristo é tão sublime, tão glorioso, que Ele ainda diz: olha, vocês estão sofrendo e vão sofrer mais. Há pessoas que pregam um evangelho de prosperidade e dizem: venham a Deus, seu sofrimento vai acabar, serão abençoados, tem promessas de Deus para você. Ainda ontem eu ouvi um camarada dizer que quem tem promessa de Deus não morre. Um evangelho de prosperidade, um evangelho falso. Mas com Cristo não. Cristo não prometeu felicidade aqui na terra para ninguém. Ele prometeu felicidade no céu. Glória a Deus. Aleluia. Mas enquanto estiver aqui é sofrimento pelo seu nome. Ele diz: olha, vocês ainda serão tentados, presos pelo inimigo durante 10 dias. O que era que ele estava dizendo? Olha, alguns de vocês serão jogados na prisão por amor a mim. Quem está por trás disso é o inimigo. Mas Deus é tão glorioso, é tão fiel à sua igreja, que Ele diz: não temas, não temas, Glória a Deus. não temas. Antes de pronunciar o sofrimento que eles passariam, Ele diz: não temas. Por quê? Aleluia. Primeiro, não seria toda a igreja que seria jogada na prisão. Ele especifica alguns. Segundo, essas tribulações não durariam para sempre. Quando Cristo usa a expressão por 10 dias,
Matias, ele está querendo dizer: olha, vocês serão presos pelo meu nome, mas será por um tempo limitado. Aleluia. E quando eu estava escrevendo o sermão, eu meditava, me lembrando de quando Pedro foi preso e Tiago foi morto. O anjo do Senhor, diz Lucas em Atos dos Apóstolos, chegou de uma forma tão majestosa, tão gloriosa, e disse: Pedro, vai por aqui, ó. Olha, Pedro, as cadeias que estavam te prendendo, eu abri. Vai caminhando, vai caminhando. A liberdade é que eu abri a porta para você sair. Chegando mais à frente, Pedro encontra em uma casa a igreja orando. De modo que uma das pessoas que recebe ele ficou tão, aleluia, assustada quando viu Pedro solto, que voltou para dentro de casa e nem se ligou que era Pedro quem estava na porta. Glória a Deus. Aleluia. Há muitas igrejas sofrendo, padecendo pelo nome de Jesus. Igrejas que diante dos homens são pobres, mas diante de Deus são ricas. Aleluia. Daquilo que dinheiro não pode comprar, daquilo que dinheiro não pode pagar, daquilo que o ouro não pode alcançar, mas que o sangue de Jesus, o sangue carmesim, o sangue que foi vertido no madeiro, na cruz do Calvário, para nos limpar, para nos purificar, somente Ele é capaz de colocar em nossas vidas. Aleluia. Muitas igrejas que se dizem ricas exteriormente das coisas temporais, são pobres das coisas espirituais. Mas aqueles que são pobres visivelmente, quase sempre são ricos de fé, de graça, de amor e de poder. No nome do Senhor. Quando a igreja começou a sua propagação em Atos dos Apóstolos, Pedro e João iam para o templo orar. Havia um coxo que todos os anos estava ali na porta, mas ele não estava ali procurando um milagre, procurando cura, ele queria dinheiro. Quando eles se deparam com os apóstolos, que estavam cheios de poder, Pedro, João, olham para ele e dizem: olha, não tenho prata e não tenho ouro, mas o que eu tenho, eu te dou. O que é que eu tenho? Poder. Levanta-te e anda. Aleluia, glória a Deus. Uma igreja rica diante de Deus não é rica das coisas do mundo, não é rica de vaidades, ela é rica do céu, ela é rica de poder, é rica de autoridade outorgada por Deus. Aleluia. Aleluia. A igreja estava sofrendo, iria sofrer mais, mas iria acabar. Mas quem disse que iria acabar, quem disse não tem mais, não foi o anjo daquela igreja, não foram os membros daquela igreja. Quem disse, quem determinou, quem disse para não temer, não foi outro senão Jesus Cristo. E aí eu me lembro do apóstolo Paulo escrevendo aos Romanos, ele diz: o que nos separará do amor de Cristo? A tribulação, a angústia, a perseguição, a fome, a nudez, ou o perigo, ou a espada. Mas está escrito: por amor a ti, somos entregues à morte todos os dias. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Mas em todas essas coisas, somos mais que vencedores por aquele que nos amou. Aleluia, glória a Deus. Fazendo um paralelo, é fácil de compreender. Aquele que está dizendo não tem mais, é o mesmo que Paulo está dizendo para a igreja em Roma: não importa o que aconteça com a igreja, seja perseguição, seja hostilidade, seja potestade, seja o que for, por causa daquele que nos amou, somos mais que vencedores. Oh, aleluia! Bendito é o nome do Senhor. E tem mais.
Cristo disse: olha, vocês estão sofrendo, eu sei. Vão ser presos, vão ser perseguidos ainda mais. Mas não negue o meu nome, porque há uma recompensa reservada para vocês. Ele diz: ser fiel até a morte, e eu te darei a coroa da vida. Glória a Deus, aleluia. Como Paulo disse, como ovelhas entregues ao matadouro, somos entregues à morte todos os dias. Somos perseguidos, caluniados, afrontados. Aleluia. Mas apesar de tudo isso, Deus está conosco. Glória a Deus. É Ele quem, por meio de sua graça, nos capacita a sermos alegres diante da tribulação, para que na tribulação nós podemos ver e contemplar a sua glória, a sua majestade, poder ver a fidelidade e o cuidado do seu ser. O mesmo disse: olha, todo aquele que confessar o meu nome diante dos homens, eu o confessarei diante do meu Pai. Mas aquele que me negar, eu o negarei diante de meu Pai. O que eu quero dizer com isso? As tribulações do mundo vêm, as prisões vêm, o inimigo está agindo contra a igreja. Mas ai daquele que negar o nome de Jesus para estas coisas. Temos que buscar em Deus força, poder, capacidade, para que estejamos cheios como Estevão. Mesmo diante da morte, ele olhou para o céu e viu o trono, e no trono estava quem? Jesus Cristo de Nazaré. Mas isso só é possível quando a igreja está cheia de Deus. Mas ele faz essa promessa: ser fiel até a morte, e te darei a coroa da vida. Quem disse te darei a coroa da vida? Não é qualquer pessoa. Também não é de qualquer modo que ele nos dará essa coroa. Para ser possível ele nos coroar com vida. Um dia ele esteve coroado com espinhos em sua cabeça, para que ele pudesse nos justificar. Um dia ele derramou o seu sangue no madeiro, para dizer assim: olha, vocês estavam mortos, mas agora têm vida. Ele teve que morrer. Aleluia, glória a Deus. Mas da mesma forma que ele se apresentou a João, ele diz: eu estive morto, mas estou vivo. E me chama a atenção o que ele diz à igreja de Éfeso: eu estou no meio dos candelabros e seguro em minhas mãos, aleluia, as estrelas. Sabe o que isso quer dizer? Que Cristo Jesus, o mesmo que abriu mão do céu, que abriu mão de toda a sua glória, de todo o seu poder, aquele que abriu mão até mesmo da sua vida, que abriu mão da sua coroa, do seu trono, que morreu por nós, ressuscitou, está vivo. Aleluia, glória a Deus. Mas não apenas isso, ele é tão glorioso ao ponto de que nesse momento ele está assentado no seu trono no céu, no mais alto e sublime trono. Mas ele também está em nosso meio. E não apenas isso, ele está aqui nos sustentando com a sua destra. Glória a Deus, aleluia. Aleluia, glória a Deus. Glória a Deus. Mas vejam, para a igreja de Esmirna ele diz: olha, dizem que vocês são pobres, mas eu digo, vocês são ricos. Estavam numa cidade rica da Ásia Menor. Aleluia. Mas a avaliação dos homens
é completamente diferente, na maioria das vezes, da avaliação de Deus. Os homens estavam errados as suas avaliações sobre aquela igreja. Do mesmo modo, a igreja de Laodiceia estava errada sobre a sua avaliação. Laodiceia era uma das maiores cidades da Ásia Menor. Era um dos maiores centros bancários da época. Era uma cidade industrial na área têxtil, de tecidos. E não só isso. Na época ela possuía o maior centro de tratamento oftalmológico da época. Aleluia! E não só isso. Era uma das cidades mais ricas da época também. Ela estava sitiada no vale do Rio Lico. Ela estava vizinha a Hierápolis e a Colossos. Ela ficava nas colinas. Ela poderia olhar de cima para baixo e contemplar. Talvez dizer, olha a minha altura em relação às outras. Olha o meu poder financeiro, o meu poder industrial e econômico que eu tenho nas mãos. Aleluia. Glória a Deus. E para a igreja que eu estava naquele lugar, como para as outras 5, com exceção de Esmina, Cristo pronunciou a mesma mensagem: eu conheço as tuas obras. Aleluia. Eu conheço as tuas obras. Tiago, irmão do Senhor, vai dizer que uma fé sem obras é uma fé morta. Que apenas dizer que crer da boca para fora não adianta, é uma fé superficial, igual aos demônios. Mas Ele também conhece aquilo que você faz e aquilo que você deixa de fazer para o seu reino. Davi tentou esconder o seu adultério de tantas maneiras, mas foi repreendido por Natã, que foi guiado por aquele que mais tarde Davi viria dizer: olha, se eu subir aos céus, não posso me esconder de sua presença. Se eu descer às profundezas, Ele está me contemplando, porque Ele está em todo lugar. Ele conhece todas as nossas obras. E o que podemos dizer diante de Deus? Que tudo sabe, que tudo vê, que tudo conhece. Qual é a desculpa que a igreja ou que qualquer pessoa pode dar para Deus, sendo que Ele sabe tudo? São indesculpáveis diante de Deus. Aleluia. Não há nada que esteja encoberto diante de Deus. Com Deus não adianta pecar e jogar o seu pecado para debaixo do tapete. Mas esse Deus que também vê o pecado, Ele vê as obras de fé e de amor que a igreja tem que fazer por Ele. Mas para essa igreja, aleluia, quem dera fosse obras de fé e de amor. Quem dera fosse. A igreja de Laodiceia entrou em um estado tão deplorável espiritualmente, tão nojento, de uma maneira que Cristo disse: olha, você não é frio e nem é quente, mas eu gostaria que fosse um dos dois. Mas como és morno, vomitar-te-ei da minha boca. E Deus é tão glorioso, irmão Eliasaf, e tão majestoso, de uma forma que Ele fala de uma forma tão clara para aquela igreja. Aquela igreja, aquela cidade, como eu já falei, estava sitiada no vale do Rio Lico, vizinho a Colossos e a Hierápolis.
Porém, há uma diferença entre essas três cidades que é crucial para entendermos isso. A cidade de Colossos, ela tinha fontes naturais em seu território, de águas frias e termais. Já Hierápolis tinha fontes de águas quentes e termais. Já Laodiceia não tinha suas próprias fontes naturais, como as cidades vizinhas. E as águas que chegavam a esta cidade, elas vinham por meio de arquedutos. Essas águas chegavam na cidade de modo impróprio para o consumo, elas fediam. Elas não poderiam ser consumidas, com risco de causar até mesmo doenças. Aleluia! Cristo olha para a geografia da cidade, ou ele pega esse gancho e diz: olha, você não é frio e nem é quente. Eu gostaria que fosse alguma dessas coisas, mas você não é. Por quê? Porque o seu pecado, a nojeira que há entre vocês, a soberba, o orgulho, a ganância, as suas obras, elas são detestáveis ao ponto de eu ter que rejeitar vocês da minha presença. Aleluia. E como eu já disse, a avaliação dos homens é diferente da avaliação de Deus. No versículo 17, veja que Cristo diz: olha, tu dizes, eu sou rico e cheio de bens, não tenho necessidade de nada. Eles olhavam para si, podiam ter roupa de crente, olhavam para a sua gravata e diziam: olha, o acessório do céu eu já tenho. Podiam olhar para a sua veste e dizer: olha, eu tenho roupa de crente. Podiam fazer obras, mas a sua motivação era errônea e as suas obras eram más. Aleluia. Glória a Deus. Com as suas ações elas negavam o nome de Deus, achavam que o dinheiro era tudo, que diziam: olha, eu sou rico, e por conta do pecado ter cegado eles diziam: eu não preciso de nada. Mas quem é crente, ele sabe de uma coisa, que está escrita nos evangelhos, dita pelo próprio Cristo: sem mim nada podeis fazer. Aleluia, glória a Deus. Quem é crente sabe que o seu poder, a fonte da sua autoridade, não são os bens, mas é o céu. É aquele que está sentado no trono dizendo: vai caminhando, vai fazendo, eu te sustento, eu estou cuidando de você. Mas o pecado cegou a igreja de tal modo que eles não sabiam nem mais o que era sentir a presença de Deus em suas vidas. A avaliação de Deus é diferente da avaliação dos homens. E ele diz: olha, vocês não sabem que são desgraçados, miseráveis, pobres, cegos e estão nus. Mas ele é tão misericordioso que ele faz um apelo àquela igreja. Versículo 18: aconselho-te comprar de mim ouro refinado no fogo, para que tu sejas rico, e vestes brancas, para que te vistas, e a vergonha da tua nudez, a vergonha do teu pecado não apareça, e que unja teus olhos que estão cegos pelo pecado, com colírio, para que possam ver. Mais uma vez Cristo usa os ganchos da cidade para expressar a sua verdade àquela igreja. Aquela cidade era o maior centro têxtil, tinha fábricas de colírio, era rica, tinha bancos, tinha ouro, tinha tudo, menos Deus.
Ele olha e diz: olha, eu aconselho a vocês o seguinte: comprem de mim ouro refinado pelo fogo, ouro que só eu tenho a oferecer. Eu aconselho a vocês comprarem vestes, para que se vistam de vergonha, de santidade, pelo meu nome. Porque vocês estão nus pelo seu pecado. O seu pecado é uma vergonha para o meu nome. Deus bendito. E comprem colírio para que passem em seus olhos. Aleluia. Para que voltem a enxergar, para que voltem a me ver como Deus, para que vejam o estado que vocês estão e que o pecado de vocês é tão nojento ao ponto de eu rejeitá-los. Aleluia. Aleluia, glória a Deus. Glória a Deus. Ele é tão misericordioso que ele diz: olha, vocês pecaram de tal modo, mas eu os amo. E por eu os amar, eu estou corrigindo vocês. Há outras passagens que a Bíblia declara que Deus corrige aquele que Ele ama. Ele corrige, porque quer transformar, mudar a sua vida, mudar o seu estado, mudar a situação que você se encontra. Porque você foi comprado com um alto preço, e Ele não quer que você se perca novamente por coisas tão fúteis, sem valor. Você vai por um caminho errôneo, mas o Espírito Santo, a sua própria consciência, outorgada por Deus, diz que você pecou, que o caminho não é esse. É Deus dizendo: olha, meu filho, eu te comprei quando você era pecador, sim, mas eu não aceito que você fique na minha presença de qualquer jeito. Eu não aceito que você fique com o pé na igreja e com o pé no mundo. Eu não aceito que você sirva a mim e sirva a outros senhores. Glória a Deus, aleluia. Satanás até aceita te dividir com Deus, porque ele sabe que a sua alma já se distanciou de Deus. Mas Deus não te aceita dividir com ninguém. Eita glória! Aleluia! Aleluia! Ele não aceita te dividir com ninguém, porque Ele quer que você seja propriedade dEle. Ele te selou com o seu Santo Espírito. Como quem diz: olha, eu verti o meu sangue, eu ressuscitei, e está aqui o meu Espírito como selo, como propriedade minha, dizendo: este é meu, esta é minha. Era do pecado, era do inimigo, mas agora é do meu reino. Glória a Deus! Bendito é o nome do Senhor! Aleluia! Santo e bendito Deus! Aleluia! Bendito Deus! O estado que a igreja de Laodiceia se encontrava era tão nojento ao ponto que, enquanto eles achavam que eram crentes, por cultuar, por colocar a Bíblia debaixo do braço, por colocar uma roupa comportada talvez, aleluia, era tão deplorável ao ponto que eles colocaram Jesus para fora do meio deles. Aleluia. Ele faz um apelo, convida ao arrependimento e agora convida a voltarem a desfrutar da comunhão com Ele. Ele diz: olha, eis que estou à porta e bato.
E se você abrir, entrarei e cearei com vocês. Glória a Deus. Aleluia, glória a Deus. A igreja colocou Jesus para fora, mas ele estava lá na porta batendo. Olha, deixa eu entrar de novo na vida de vocês, no coração de vocês. Deixa eu voltar a ser o seu Salvador e o seu Senhor mais uma vez, porque eu os amo. Aleluia, glória a Deus. Aleluia, glória a Deus. Se vocês permitirem, entrarei e cearei com vocês. Tem pessoas que usam esse versículo para evangelizar aos ímpios, aos pecadores. Olha, Jesus está aqui te chamando. Mas Jesus usou esse versículo para evangelizar uma igreja. E tem muitas igrejas que precisam ser evangelizadas de novo. Tem muitas igrejas que precisam nascer de novo. Tem muitas igrejas que precisam, diferentemente de Éfeso, que precisavam voltar ao primeiro amor, estas precisam nascer de novo. Deus bendito. Aleluia. Mas ele diz: olha, ao que vencer, ele usa essa expressão para todas as igrejas: ao que vencer ou ao vencedor. E me chama a atenção o que ele diz para a igreja em Esmirna. Aleluia. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Aquele que vencer não será ferido pela segunda morte. Para Laodiceia, ao que vencer, permitirei que se assente comigo em meu trono, assim como eu também venci e estou assentado com meu Pai em seu trono. Glória a Deus. São situações diferentes. Uma igreja está sendo perseguida, tentada a negar o nome de Jesus. Outra igreja precisa voltar para Jesus. Mas para todos, ele diz: ao que vencer. Para uma igreja ele diz: aquele que vencer as tribulações. Para outra ele diz: aquele que vencer. Aí ele diz mais na frente: como eu também venci o mundo. Aleluia, glória a Deus. Bendito Deus. E me chama a atenção quando ele diz: aquele que vencer não sofrerá o dano da segunda morte. Aleluia. Em Apocalipse, João diz, olha, capítulo 20: o mar entregou os mortos que nele havia, e a morte e o além entregaram os mortos que neles havia, e foram julgados cada um, veja, segundo as suas obras. A morte e o inferno, ou Hades, foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. Mas todo aquele que não foi achado escrito no livro da vida será lançado lá. O livro de Apocalipse é tão maravilhoso de uma maneira. Tem crente que diz: eu não vou ler Apocalipse porque me dá medo. Medo a Bíblia faz para quem não é crente. Para quem é crente, a Bíblia é paz, é conforto, é consolo, e ela vai te confrontar para que você esteja sempre com Deus. Para uma igreja, aquele que vencer não sofrerá o dano da segunda morte. É Cristo dizendo: olha, a segunda morte nada mais é do que a condenação, a separação total entre a alma, entre o ser, entre o indivíduo de mim, que é a
coração. Aleluia. Glória a Deus. Eu não sei por que as pessoas pararam de falar sobre o inferno, sendo que ele é uma realidade. De modo que Cristo diz: aquele que não for achado no livro da vida será lançado lá. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. É tão majestoso de uma forma esse livro, Eliasaf, que está lá os 24 anciões com um clamor entre si, dizendo: olha, está aqui um livro, mas ele está fechado e tem 7 selos em volta dele, mas aqui não tem ninguém digno de abri-lo. E agora o que faremos? Aí se levanta um: calma, eis o Cordeiro de Deus, e ele é digno de desatar os selos e abrir o livro. Glória a Deus. Aleluia, glória a Deus. Ele é tão majestoso de uma forma que quando ele voltar, nos dará uma coroa de vida, de justiça. Aquele que é digno de desatar os selos, porque ele veio, morreu, padeceu, mas ressuscitou e está com Deus. Tão majestoso, tão glorioso, aleluia, que um dia nos encontraremos com ele no céu, receberemos o nosso galardão e estaremos para ele e com ele para sempre no céu. Aleluia. Mas não pense que vir à igreja, que carregar uma Bíblia é ingresso para o céu. Aqueles que têm o seu nome escrito no livro da vida são aqueles que aceitaram a Jesus como Senhor e como Salvador. O ingresso para o céu não existe, existe um caminho, e o caminho é Cristo. Ele mesmo disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Para outra igreja ele diz: aquele que vencer, que se arrepender de seus pecados, que vencer o mundo como eu venci, permitirei que se assente comigo em meu trono no céu. Sabe como esse trono foi conquistado? Filipenses 2. Ele abriu mão de tudo por nós. Glória a Deus. Ele abriu mão do seu trono por nós. Foi reconhecido em carne, em figura humana. Foi obediente até a morte e morte de cruz. Glória a Deus. De maneira que Deus lhe deu. Foi Deus quem deu a Cristo, não foram os homens. Não foram os romanos, não foram os sacerdotes, muito menos a igreja. Foi Deus o Pai quem o deu, o nome que está acima de todo nome. Glória a Deus, aleluia. Para que ao seu nome, veja, todo nome, toda língua confesse que Ele é Senhor. Aleluia. Para se assentar nesse trono com Ele, é aquele que vencer. Mas para vencer, vai ter que aprender a obedecê-lo, a sofrer, a entregar a sua vida a Ele, do mesmo modo que Ele entregou a Deus. Para entrar no céu, você não tem que ser avaliado de forma errônea pelos homens, como Laodiceia foi. Você tem que ser avaliado por Deus. E se você pecou, se você caiu, se você está distante de Deus, Ele te corrige e te disciplina, porque te ama. Volte-se para Deus de todo o seu coração. Se você não ora mais, volte a orar. Se você não medita mais nas Escrituras, medite. Se você não escuta mais a voz de Deus, leia as Escrituras e deixe Deus falar com você. Glória a Deus, aleluia. Se você pecou,
Não se entregue ao remorso pelo seu pecado, mas se entregue ao arrependimento e mude de vida. Aleluia. E vença pelo seu poder, pelo seu sangue, na esperança de que um dia estaremos com Ele no céu. E aí eu fico imaginando, João viu Jesus da forma que viu, caiu como morto, porque somos tão miseráveis, tão pecadores de um modo, que quando Deus revelou um pouquinho do seu ser, não resistimos. Mas a esperança da igreja é que no céu o veremos como Ele é. Glória a Deus. Aleluia. O veremos, estaremos com Ele para sempre no céu. No céu seremos provados, seremos tentados, e também há aqueles que precisam voltar para Jesus. Tanto aqueles que vencerem como aqueles que voltarem para Cristo e também vencerem este mundo. Tenha certeza que um dia estaremos no céu eternamente com Ele. Glória a Deus. Caso contrário, se o seu nome não estiver no livro da vida, o seu destino será o inferno. A condenação é a separação total de Deus. Assim eu agradeço a minha oportunidade, em nome de Jesus.